Sobre o mal do século. E eu quero trazer um autor aqui muito legal, o Augusto Cury. Eu já li 3 livros do Augusto Cury. Esse Ansiedade, tem um livro que se chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é algo que ele descobriu, e O Vendedor de Sonhos, que virou até um filme. O Augusto Cury, ele é literalmente um cientista. Ele é brasileiro, lido em vários países, e vai ser uma base muito legal para a gente falar sobre distrações. Vamos entrando aí. Simone, Lidiane, Dila, Stephanie. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. Liliane também, bem-vinda. Lidiane. Vamos lá. Nós vivemos num mundo cheio, lotado de distrações. Coisas que literalmente drenam a nossa energia mesmo. Acabam com a nossa genialidade. O Augusto Cury, ele fala que o mal do século, ele é o excesso de informações. Às vezes a gente fala, pô, o conhecimento é bom. Claro que o conhecimento é bom, é muito bom. O conhecimento, ele abre portas. Mas quando você tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos conhecimentos ao mesmo tempo, o que que acontece? Você também drena a tua energia, você drena a tua atenção. Por quê? Porque não tem como você dar atenção para tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como dar atenção para tudo ao mesmo tempo. E aí o que que acontece? O Augusto Cury ele fala que nem mesmo Sócrates, Platão, Einstein tinha tanta informação ao mesmo tempo do que uma criança de 7 anos hoje em dia. Tem um menino lá, filho de um amigo meu, quando a gente joga futebol, meu, eu fico muito bravo, cara, muito bravo e eu falo abertamente pra ele assim, ó, olha, qualquer dia eu vou te quebrar na porrada. Ele tem uns 8 anos, falei, vou te quebrar na porrada, você vai ver. Ele fica assim, ó, do lado do campo, assim, ó, no celular, no celular, no celular, no celular, no celular. Falou, o que é isso, cara? Quebra muito meu coração, sabia? Eu chego num restaurante, alguma coisa, aí tem lá uma telinha assim, e um bebê de 1 ano olhando para aquela tela. Isso quebra meu coração, assim, de verdade. Dá vontade de arrumar treta com o pai, com a mãe. Pô, é fogo. Eu comprei uma cadeirinha de comida do bebê comer pro meu filho. E aí tinha uma linhazinha, né? Uma concavidade aqui, assim, na frente. Aí a gente falou, para que serve isso? Ah, já sei. Aí a Letícia foi lá, pegou o tablet dela para ver, encaixa certinho, pum, fica em pé. Para isso que serve. Ela tirou e falou, meu, que absurdo. Que absurdo. Por que que eu tô falando isso? Porque, gente, o excesso de informação, ele causa tantas doenças, como eu falei aqui no livro, o Augusto Cury fala muito sobre isso, e, salvo engano, já faz muito tempo que eu li esse livro. Eu acho que nem era a época que o celular estava assim tão forte assim, sabe? Mas qual que é o ponto aqui? Esse excesso de informações, ele deixa a pessoa anestesiada. E o celular é uma máquina de 8 bilhões de dólares, você sabia? Foi investido muito dinheiro para quê? Para ir aperfeiçoando o celular, para ele ficar bom, para ele ficando cada vez melhor, para ele ficar uma máquina de viciar pessoas. Eu tenho um livro aqui, inclusive, esse livro aqui, ó, Hooked. Eu não terminei de ler ele ainda, mas cara, é um livro assim que deixa você maluco. O que que eles fazem? O que que ele mapeia aqui? Ele mapeia formas dos aplicativos de celular, do celular, viciar as pessoas. O que que esses caras fazem? Eles têm pesquisas. O Facebook é uma pesquisa, o Instagram é uma pesquisa. Esses aplicativos de graça, esses joguinhos, eles são pesquisas, gente. Eles conseguem identificar quantas vezes você clicou no botão, quantas vezes você ficou com a tela parada, o que que você gostou mais, o que que você clicou e não clicou, clicou e não clicou. Por que que o Facebook e o Instagram toda hora muda os ícones de lugar, as coisas de lugar, as coisas? Porque eles identificam o que que vicia mais. Por exemplo, com o ícone aqui as pessoas clicam mais. Com determinados vídeos elas ficam mais tempo presas na tela. E assim por diante. Então eles começam a mapear isso com informações. Como? Através de você. Ele pega um pouco de pessoas, sei lá, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas e começa a observar o comportamento. Para algumas pessoas eles jogam um teste A.
Para algumas pessoas eles jogam um teste B. E eles ficam fazendo isso o tempo inteiro. Então, algumas pessoas estão vendo uma tela, outras pessoas estão vendo outra. E eles vê o que se comporta melhor. E eles vão simplesmente melhorando. Para quê? Para você viciar. Eles descobrem o que mais prende as pessoas, o que mais vicia as pessoas, o que mais as pessoas clicam, o que mais as pessoas ficam paradas na tela e vai saber se lá o que mais eles veem que a gente não sabe. A sua câmera tá aqui na tua cara, então talvez eles estejam vendo microexpressões, eles estão ouvindo o que você está falando. Quantas vezes você está conversando alguma coisa, daqui a pouco você vai ver tem um anúncio sobre aquilo. É muito louco. Mas qual que é o ponto? Se isso é ruim para um adulto, imagina para uma criança, imagina para um bebê. Você sabia que celular, existem estudos científicos, celular vicia mais do que cocaína, cara. Celular vicia mais do que cocaína. Você tem noção do que é isso? É um absurdo. Você daria cocaína para o seu bebê? Você usaria cocaína? Provavelmente você não usaria. Agora, a gente usa celular. Qual que é o ponto aqui? Pô, Humberto, você está de frente com o celular, você trabalha com isso é uma hipocrisia? Cara, o celular é uma ferramenta inevitável. Mas de verdade, se eu não trabalhasse com isso, eu não usaria celular. Assim, não usaria celular não para tudo, radical. Eu não sou radical em absolutamente nada. Mas Instagram mesmo, eu pensaria duas vezes em ter Instagram. Tô falando sério, de verdade. Porque isso aqui drena o teu tempo. Começa a olhar lá, existe lá na loja da Apple, existe no Instagram, tempo de tela. Dá uma olhadinha quanto tempo você passa por dia no Instagram. 3, 4 horas, 5 horas. É o seu tempo sendo drenado, literalmente. Sabe por quê? Porque pra pensar comigo. Ó. Você dorme 8 horas, ou deveria. O seu dia tem 24 horas. Se você dividir o dia em 3, vai dar 3 períodos de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas, 8 horas. 8, 8, 16, com mais 8, 24 horas, certo? Então, você tirou 8 horas para dormir, você só tem 16 horas na real. Nessas 16 horas, se você pega 8 horas para trabalhar, te sobram 8. Se dessas 8 você fica 4 no celular, você só tem mais 4. Aí você pega transporte para ir, para voltar, mercado, fazer comida, acabou teu dia. O teu dia não é produtivo. Só que aí, qual que é o grande problema disso aqui? Essas 4 horas, elas não são seguidinhas. Se fossem seguidinhas, por exemplo, eu vou ficar vendo o celular das 7 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, até as 11, 4 horas. Pá, depois eu não vou pegar mais. Se fosse isso, ainda era mais fácil. O problema é que é tempo picado. Sabe o que ferra a sua rotina? Sabe o que ferra os seus planos? Tempo picado. Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você para. Você começa a fazer uma coisa, depois você para. Você começa a fazer uma coisa, depois você para. Toda vez que você começa, demora um certo tempo para você conseguir focar naquela tarefa. Quando você consegue ter foco, se existe uma distração, se existe uma interrupção, você volta do zero, aí você tem que passar um tempo de novo para poder focar. E aí toda hora você passa esse tempo para poder focar, vem alguma coisa. Tempo para focar, vem alguma coisa. No fim das contas, você não trabalha focada em praticamente nada. E aí a tua rotina não rende. Esse é o problema. Quer uma coisa? Eu tinha muito esse problema. Eu pegava um livro para ler, eu começava aqui, ó, por exemplo, ó, sobre a neurística e a heurística e a percepção. Até agora vimos os motivadores centrais de Fogg e os 6 elementos da simplicidade, quando avançadas para influenciar a probabilidade. Quando eu chegava no meio disso daqui, eu falava, caraca, o que eu tô lendo? Eu não sabia o que eu estava lendo. Quem é que se identifica com isso? Você tá lendo uma coisa, daqui a pouco você fala, pô, eu não sei o que eu tô lendo. Aí você vai lá e eu tinha que voltar a página de novo, e voltar a página de novo, e voltar a página de novo. E eu não sabia o que era isso. Será que é uma dislexia? Será que é um autismo? O que será que é isso? Aí eu comecei a estudar. E eu comecei a ver que problemas relacionados a excesso de informação, relacionado a spa, síndrome do pensamento acelerado, celular, telas, se parecem muito com diagnósticos errados que existem de TDAH, de depressão, de ansiedade, de autismo e assim por diante.
A Lidiane, eu sempre fui assim desde os tempos de colegial. Pensei que era eu que agia dessa forma. Eu era esta pessoa totalmente. Eu começava a ler uma página, não sabia o que eu estava lendo. Começava a ler uma página, não sabia o que eu estava lendo. Hoje em dia, eu tenho uma interpretação de texto muito boa. Hoje em dia, eu percebi que eu estava no carro, ouvindo umas músicas que eu ouvia no passado e tendo percepções completamente diferentes, entendendo a letra. Sabe o que, que é você não entender a letra das músicas? Músicas em português, normal. Eu ouvi a música até o fim. Eu nunca sabia do que exatamente que a música estava falando. Eram tipo palavras aleatórias. Eu comecei a ouvir músicas do passado que eu ouvia. Eu comecei a pensar, caraca, agora eu tô entendendo essa música, agora eu tô entendendo essa música, agora eu tô entendendo essa música. Por quê? Porque o meu foco tá no presente. Presta muita atenção nisso aqui. Quando você tem a mente agitada, a mente muito agitada, você não consegue focar em nada. Você não consegue reter informação. Imagina, você tem uma garrafa dessa aqui cheia de água. Só que ela também tem areia. Você pega e chacoalha. Aí quando você for ver, vai estar cheio de areia. Você não consegue ver o outro lado. Só que quando a areia começa a assentar, você começa a ficar claro aqui do outro lado. Isso é a sua mente. A sua mente, ó, ela tá agitada, ela tá a mil, ela tá pensando nas contas, ela tá pensando no marido, ela tá pensando no trabalho, ela tá pensando no que você tem que fazer, ela tá pensando no celular. E aí o que que acontece? Você não consegue ter atenção plena. Quando você consegue relaxar a sua mente, você começa a ter realmente produtividade, você consegue realmente ter foco de verdade naquilo que você está fazendo. Isso aqui que vocês levantaram para mim é mais comum do que parece, gente. Eu era super assim. A Dila falou, nas músicas sempre presto muita atenção nas letras, do que diz o contexto e interpretação. Muito bom, muito bom. Eu não tinha nem esse foco para isso. E aí o que, que melhorou muito para mim? Consciência do problema. Só da gente estar conversando aqui sobre o problema, você já tem consciência do problema. Muitas pessoas elas se utilizam como uma muleta, um diagnóstico de dislexia, um diagnóstico de hiperatividade, esse tipo de coisa. Eu não tenho nenhum diagnóstico, eu nunca fui procurar saber sobre isso, sabe? Não, nada contra procurar também, né? Às vezes é importante esse autoconhecimento nesse sentido. Mas o fato é que existem muitos diagnósticos feitos por causa de tela, por causa de distração e esse tipo de coisa. O que, que melhorou muito para mim, muito assim, expressivamente mesmo, é tomar consciência, saber do problema, saber que eu estava com a mente ansiosa, porque eu nem imaginava que eu estava com a mente ansiosa, mas eu identifiquei isso. E eu comecei a trazer os meus pensamentos para o presente. Existem três tempos aqui. Existe o passado, existe o presente e existe o futuro. Se você é uma pessoa ansiosa, você está no futuro, o tempo inteiro no futuro. Futuro, futuro, futuro. Então você coloca aí 60% do seu tempo no futuro. Se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa que fica carregando os outros nas costas, você fica no passado. 60, 70% do seu tempo no passado. E às vezes você tem 20% só no presente. Por exemplo, pessoas que não perdoam. Imagina uma pessoa que tem um problema com o pai e ela não perdoa. A todo momento ela tá puxando esse problema para ela. Aí ela tem um problema com outro homem, ela tem problema com uma amiga no trabalho. Aí ela fica o tempo inteiro, ela tá trabalhando e tá pensando, pô, aquela mulher, por que, que ela fez isso comigo? Por que, que ela fez tal coisa? Aí você vai conversar com as amigas, você sente a necessidade de fofocar sobre aquilo, de desabafar, de soltar pra fora. Só que na real, se você for olhar pro seu pensamento, na hora que você tá fofocando, você tá olhando pro passado. Na hora que você tá trabalhando, você tá olhando pro passado. Na hora que você tá andando na rua, você tá olhando pro passado. Na hora que você pega um livro pra ler, o passado tá todo aqui, ó, puxando. Por quê? Porque você carrega todo mundo nas costas e fica pesado. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Isso a gente tá falando do consciente. Agora imagina o que acontece no inconsciente. O inconsciente você não tá pensando diretamente, você não tá percebendo. Mas esses pensamentos, eles estão todos aqui, ó.
Um monte de areia na sua garrafa de água. Um monte de areia, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eles geram emoções. O inconsciente, ele não fala a linguagem verbal, mas ele fala através de emoção. Então ele te deixa agitada, ele, perdão, ele te deixa triste, ele te deixa com fala acelerada e assim por diante. Então, o que acontece? Você não consegue produzir, você não consegue ler um livro, você não consegue ter atenção plena no que você está fazendo. Ou para prestar atenção numa aula, simplesmente. A maioria das pessoas não consegue prestar atenção numa aula. Elas estão tão ansiosas e tão viciadas em vídeos de 30 segundos, de 15 segundos, de 1 minuto, que é uma tortura ficar numa live dessa. É uma tortura ficar numa reunião do Zoom. É uma tortura. As pessoas não conseguem dar continuidade em coisas longas. Por quê? Elas estão viciadas em papum, 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 velocidade. Elas estão viciadas em olhar para o passado demais o tempo inteiro. Elas estão viciadas muitas vezes em ansiedade, olhar para o futuro, o que vai acontecer. E ela fica pensando, mas quando eu fizer, e quando não sei o quê, e quando, e ela não está vivendo o presente. Então o que melhorou para mim? Quando eu comecei a tirar tempo do presente, do futuro da minha rotina e tempo do passado. Eu comecei a perdoar pessoas, eu comecei a dar um foda-se para um monte de coisa e tirar essas coisas da minha cabeça. Eu comecei a parar de olhar mais para o futuro e começar a olhar para o presente, para o agora. Um exercício muito bom. Às vezes eu saio na rua e dá vontade de ouvir um podcast, ouvir alguma coisa. Isso é bom. Mas tem momentos que eu simplesmente não ponho fone, não ponho nada e falo: eu vou até a padaria ouvindo os pássaros cantarem. E eu vou observar todos os pássaros. Isso aqui é um exercício de mindfulness. É uma espécie de uma meditação. Faz esse exercício. Vai até a esquina só observando, só ouvindo os pássaros. Se vier algum pensamento intrusivo, alguma coisa, volta para os pássaros. Volta para os pássaros. Volta para os pássaros. Começa a observar. Começa a tentar imitar eles. Tem um pássaro que para aqui e ele fica. Aí você começa a imitar. Começa a perceber, começa a pôr a sua atenção somente naquilo, porque aquilo é o presente. Isso aqui é um exercício, gente, parece besta, mas é fantástico. Começa a fazer isso todo dia, todo dia, todo dia. Existem meditações guiadas também, tem no YouTube, mas esse simples fato de você escovar os dentes, pensando nos seus dentes, e nada mais, se entrar pensamentos intrusivos, você se perdoa. Você não pode se culpar, tá? É normal. Aconteceu pensamentos intrusivos? É o esperado. Tá tudo bem. O que eu quero que você faça? Que você identifique o pensamento, porque você também tá no presente, tipo, neste momento, então, um pensamento intrusivo. Bota isso na sua cabeça. Aí o que acontece? Você tá pondo sua mente no presente, porque no presente entrou esse pensamento do passado. Então você tá prestando atenção no que está acontecendo. Aí o que você faz? Deixa esse pensamento fluir e volta para os dentes. Volta para os dentes. Você está na rua? Volta para os pássaros. Eu vou muito na lagoa. Quem aqui acompanha meus stories e vê que eu vou lá na lagoa? Às vezes eu pego pão, vou cortando pão assim em pedacinhos, vou dando para os patos. Vem pensamentos. Eu começo a jogar esses pensamentos fora e começo a pensar na água, pensar nos patos. E eu começo a jogar e fazer só aquela tarefa. 5 minutos disso por dia, seja dar comida pro pato, seja ouvir os pássaros cantar, seja escovar os dentes prestando atenção nos dentes, vai fazer com que você treine a sua mente a perceber como você funciona, porque muitas vezes você não sabe como você funciona. Você sabe que você não consegue parar para ler um livro, mas você não sabe exatamente como que você funciona. Por que você não consegue? Ah, eu simplesmente não consigo. Você vai começar a se conhecer. Você vai começar a conhecer o que é que está acontecendo, o que é que está te assombrando. Quando vier pensamentos intrusivos, que pensamento intrusivo é esse? É uma ansiedade de uma conta que tem para pagar? É uma pessoa que eu estou rancorosa? É um medo? É uma tristeza por alguém que me ofendeu? Você vai começar a observar. Esses pensamentos vão vir e você vai começar a deixar fluir. Qual que é um ponto assim muito legal? É você começar a perdoar. O perdão, gente, ele não é só para a pessoa. O perdão é principalmente para você. Por quê? Porque você está carregando nas costas. Aonde você vai, você lembra daquela cobra que te xingou.
Ah, aquela mulher é uma cobra, ela entrou aqui no meu espaço e me xingou e me humilhou e ainda quis pagar depois, não sei o que. Aí você fica carregando ela. Todo mundo que você vê, você quer falar dela. Por que, que você só quer falar dela? Porque ela tá aqui, ó, ocupando espaço mental na tua cabeça. Ela tá aqui, ó, sentada nos seus ombros. Tem um filme de terror que era muito legal, era um filme japonês, que depois ele foi regravado. Não lembro se é Espíritos. Não lembro o que que era. Um cara que tirava foto e ele via espíritos nas costas das pessoas. Aí teve uma vez que ele tirou uma foto dele, ele percebeu que tinha uma mulher que ficava sentada aqui, ó, nas costas dele, e por isso ele ficava com as costas pesadas, assim, ele andava desse jeito. Então, é isso que acontece literalmente. Literalmente é isso que acontece. Você carrega pessoas nas costas. Você tá o tempo inteiro pensando no rancor e tudo mais. Então o que, que você vai fazer? Você vai começar a perceber e vai começar a perdoar essas pessoas. Olha, na boa, eu te perdoo, siga tua vida, eu sigo a minha. Perdoa para você. Já passou e tá tudo certo. Começa a deixar o seu ego de lado nesse sentido. Atenção no presente, perdoar pessoas, parar de ficar remoendo assuntos, deixa fluir, vai cuidar da tua vida e deixa essa pessoa cuidar da dela. Você vai perceber que magicamente, com o passar dos tempos, você vai abrir um livro para ler e você vai começar a entender o que você está lendo. Você vai ouvir uma canção e você vai começar a perceber e entender o que o cara está falando. E vai começar a ter mais percepções. Você vai começar a perceber mais sensações no seu corpo. Por exemplo, eu ficava com muita raiva. Quando eu ia jogar bola, eu jogava muito bem. Aí tinha dias que eu ia jogar bola, eu não jogava tão bem. Parece que eu não tinha tanta atenção. Parece que o meu corpo não respondia. Eu pensava e meu corpo não respondia. Eu não sabia o que que era. Mas eu sabia que não estava bom. Não estava bom. Com a atenção plena no presente, eu comecei a perceber. Eu comecei a entender o meu corpo. Eu comecei a perceber o quanto que a alimentação influencia no meu futebol, o quanto a água influencia e a principal coisa que me fez refletir na vida inteira, o sono. A quantidade de horas que eu durmo determina se eu tô com o meu corpo veloz ou meu corpo lento. Eu não percebia isso. Eu comecei a perceber. E eu comecei a fazer o teste de tiro e queda. Se eu durmo muito bem, vou jogar futebol, meu, eu tô com uma atenção plena, eu tô rápido, veloz, elétrico. Quando eu durmo pouco, lento. Aí eu comecei a perceber o dia a dia no trabalho. Dito e feito, a mesma coisa. Eu vou ler, não tem atenção, vou fazer um curso, não tem atenção, vou conversar, não rola, não vai. Tá entendendo? Então, a atenção plena no presente muda expressivamente os seus resultados. Você quer saber de uma coisa? Sabe quando que eu botei o tema desta live? Foi 10 minutos, 15 minutos antes de entrar nessa live, eu peguei o tema. Falei, o que, que eu vou falar hoje? Às vezes eu gosto de fazer isso, não ter tema e na hora falar. Eu vou falar sobre alguma coisa que eu vou sentir agora e vou falar. Veio na minha cabeça distrações. Falei, distrações? Juro pra você, veio na minha cabeça. Falei, distrações? Falei, uau, é um tema muito bom. Falei, o que, que eu posso falar sobre distrações? Aí eu peguei e coloquei aqui. Passatempo, tem algumas coisas que eu nem falei aqui. Multitarefa, celular, interrupções, leitura, enfim, já falei sobre algumas coisas. Algumas a gente vai acabar nem falando. Mas qual que é o ponto? Eu consigo fazer uma live dessa, eu consigo perpetuar isso aqui por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas falando direto sobre isso. Eu só anotei alguns tópicos de qualquer jeito aqui, ó. Eu nem falei sobre todos. Isso aqui é o quê? Atenção plena no presente. Sabe por que, que muitas vezes você trava para fazer uma live, para fazer um store? Porque ao invés de prestar atenção no que os outros precisam e nas sensações que estão vindo, você presta atenção só em você. Ai, será que eu tô bonita? Será que minha voz tá boa? Ai, será que as pessoas estão gostando de mim? Ai, será que tira o foco de você e coloca o foco no outro? Você vai perceber que a inspiração divina, ela vem como um fluxo. Você vai começar a perceber que você tem uma intuição que você não usa. Você acha que não é intuição? Eu simplesmente falar sobre o que eu vou falar e de repente vir na minha cabeça distrações. É intuição. É o fluxo divino acontecendo. Eu estou falando aqui, mas é um fluxo de Deus, literalmente. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso.
E isso vai passar também pela quantidade de conhecimento que você absorve na vida, repertório e tudo mais. Então eu estou estudando várias coisas o tempo inteiro, todo dia eu estou estudando. E aí o que acontece? Eu venho falar aqui, eu consigo ficar falando. Vão surgindo exemplos, vão surgindo situações, eu vou falando. Quando eu comecei a fazer essas lives, um dos objetivos era esse. Eu falei para as pessoas que eu ia ficar até o final de janeiro fazendo live, né? Mas eu falei, pode ser que eu fique mais, mas eu já tinha decidido na minha cabeça já, eu vou ficar mais. Qual que é a minha ideia aqui? Eu não consigo fazer dia e noite sempre. Eu já parei com as lives da noite e esporadicamente vai ter uma live da noite. Mas no momento eu dei uma parada, por quê? Porque eu preciso da minha vida e tal, né? Senão eu faço live de manhã, vou trabalhar e tudo mais, chegar à noite eu vou ficar com a minha esposa, acabo não ficando. Então, as lives da noite vão ser por temporadas, tá? Mas qual que é o grande ponto dessas lives? É tornar o meu discurso, a minha comunicação, o meu improviso, as minhas aulas muito boas. Com essas lives eu evoluí método, eu evoluí pensamento filosófico, eu evoluí formas de pensar, eu evoluí dicção, eu evoluí expressão corporal, eu evoluí percepção sobre o que vocês precisam, eu evoluí ego também. Porque hoje em dia, pô, eu fazia live, batia 40, 50, 70 pessoas. 5h20 da manhã do Brasil, às vezes tem 2 pessoas, às vezes tem 5, às vezes tem 10, às vezes tem 7, às vezes tem uma. Isso aqui mexe com o ego também. E hoje em dia eu tô tranquilo. Eu vim falar com alguém, chega a Dila, a Lidiane aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o objetivo está sendo cumprido. Eu estou aqui entregando. Tem gente ouvindo. E tem muito mais gente ouvindo no Spotify. Eu vejo os dados do Spotify e é tipo absurdamente maior. Então essas lives elas são gravadas, vão pro Spotify, vão pro YouTube. Eu não deixo mais no perfil do Instagram. Então é uma cauda longa. O que é uma cauda longa? Elas vão se perpetuando. Daqui 1 ano tem gente ouvindo essa live. Tá entendendo? Então é super de boa. Super de boa e a mensagem está sendo passada. Eu estou treinando e vocês estão absorvendo. Tá entendendo? Então é isso. Tudo é um treino. Isso aqui treina até o ego mesmo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês treinem. Eu quero que vocês coloquem atenção no presente. Porque isso é maravilhoso. Isso aqui muda a tua vida de verdade. Isso aqui trava a tua vida de verdade. Somos gratas por seu tempo a cada ensinamento e tamo junto. É isso aqui. É isso. É correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sacou? É isso que eu quero que vocês façam. Eu assisti aqui e gosto de ouvir novamente no Spotify. Muito legal. Eu recomendo bastante isso. Tem muita live legal. Semana passada eu fiz a Semana das Vendas, né? Falei sobre muita coisa. Vale a pena. É uma série completa. Mas enfim, o que eu digo aqui pra vocês aqui sobre tudo isso? Tudo que você tá fazendo é um treino. Você precisa estar treinando a botar a tua mente no presente. Isso aqui é um exercício, é um exercício. Se você estiver constantemente fazendo isso, a sua mente ela vai ficar poderosa. A minha mente era lenta. A minha mente tinha velocidade de processamento muito lento. Eu comecei a ficar rápido. Como? Botando minha atenção no presente. E um outro ponto que eu levantei aqui que vale a pena levantar de novo. O sono. Você precisa dormir. Você precisa dormir. Ah, Alberto, mas as lives são de manhã, eu não consigo ficar acordado. Eu acabo dormindo mais tarde. Tenta dormir um pouco mais cedo. Pega a live, de repente, se você tá muito cedo mesmo, volta a dormir, sei lá. Mas você precisa voltar a dormir. Você precisa voltar? Não, você precisa dormir. Quantidade de tempo, isso aqui é muito importante. Muito obrigado por nos passar seus ensinamentos. Procuro sempre que possível estar aqui. Tamo junto. Teve muito tempo da minha vida que eu pegava. Tinha épocas que o Thiago Nigro fazia live de manhã, Pablo Marçal fazia, Joel J. Tinha um monte de gente que fazia live. Cara, eu pegava muitas dessas lives e muitas vezes eram conhecimentos assim que eu já tinha absorvido. Já tinha feito curso, já dominava. Só que o fato de você estar presente, faz com que dia após dia você mude seu estado de energia. Você pega a energia daquele momento, você pega o insight daquele momento, você se desafia.
Tinha muitas vezes que eu pegava a live 5 da manhã e voltava a dormir, para poder acordar às 9 depois. Tá tudo bem, não tem problema. O grande ponto é, você precisa fazer pontos de conexão para você poder absorver, para você pegar a energia, e você precisa também dormir. Isso é extremamente importante, tá? Dormir quantidade e você ter também locais que você vai pegar a energia do ambiente. E o ao vivo é a melhor coisa possível para isso. Então, a live é muito cedo, atrapalha o sono. Atrapalha se você quiser. Tá? Ah, mas eu não consigo voltar a dormir. É um sinal de que a sua mente não está no presente. Se a sua mente está no presente, ela não está acelerada, se eu quiser parar ali para dormir agora, eu pego no sono em 10 minutos. De boa, de boa, de boa. Antigamente eu ficava me revirando na cama. Quem aqui fica se revirando na cama? Revira, 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 revira e não dorme. Essa era a minha rotina. Quando eu era ansioso. Hoje em dia eu deito na cama, eu durmo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então assim, o grande ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje é isso, gente. Vocês precisam trabalhar para a mente de vocês ficar no presente. Mindfulness, pode pesquisar no YouTube, é muito bom. Exercícios de 5, 10 minutos, nada mais que isso não. Ouvir os passarinhos ou andar na rua percebendo os sons. Ah, mas tem barulho de moto me distraindo. A moto está no presente, o cara que está dando grau ali na rua está no presente. Pensa no que está acontecendo naquele momento, exatamente naquele momento. Agora, se você carrega a moto dele pro resto do seu dia com raiva dele, aí você tá pensando no passado, já passou. Tá entendendo? Então que seja os pássaros, que seja uma coisa ruim, que seja uma coisa boa, mas bota a tua mente no presente. E começa a exercitar a leitura. Leitura é bom. Nem que seja uma página por dia. Nem que seja uma página por dia. Vai fazer você focar no presente. Se você não estiver entendendo, volta o livro, não tem problema. Mas o exercício é esse. Isso aqui é uma coisa importante. Mantenha a tua mente no presente. Porque isso aqui naturalmente vai mudar seus resultados. Você vai começar a perceber intuição, você vai começar a perceber insights, você vai começar a falar melhor, você vai começar a viver uma vida mais leve, você vai começar a dormir melhor. Tudo vai ser melhor. Você quer crescer nessa vida, você quer prosperar, você quer fazer 2025 ser o melhor ano da tua vida, bota a tua mente no presente. Tá bom? E é isso, gente. Tamo junto. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Se você tá vendo essa gravação, tem um link na bio pra gente caminhar junto. Tem uma aula com valor mega simbólico. Entra lá. A gente vai se conhecer. Eu vou te passar um método fantástico que já me ajudou a ajudar mais de 60 pessoas a faturar mais de 10 mil por mês. Se você tá no Spotify, o link desta aula está na descrição. Tá bom? Então vamos lá. Fecha os seus olhos. Se concentra. 2 pés no chão, encosta na cadeira e respira fundo 3 vezes para a gente se conectar com o presente. Esse exercício é um exercício de conexão com o presente. Presta atenção somente na sua respiração. Vamos lá. Calmamente. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, pela nossa vida, pela nossa união, por mais uma live da manhã. Já são praticamente 4 meses em live ininterrupta. Tenho muito que te agradecer por todas as pessoas que essas lives estão impactando, por todas as pessoas que estão mudando as suas vidas dia após dia, tijolinho de cada vez. Que o Senhor traga luz para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a colocar a nossa mente no presente e eliminar qualquer distração, qualquer coisa que está fora do nosso propósito. Que o Senhor tire de nós qualquer coisa que esteja fora do nosso propósito. E que venhamos ter a mente plena no presente, aqui, no agora. Uma mente limpa, higienizada, para poder absorver conhecimento, para poder construir coisas novas
para poder dar voz às nossas percepções e à nossa intuição. Que venhamos utilizar dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu para prosperarmos muito, frutificarmos e assim podermos abençoar muitas pessoas. Porque uma árvore, quando frutifica, ela abençoa os pássaros, ela abençoa o solo com os frutos que caem no chão, ela abençoa os animais, ela abençoa o ser humano, ela abençoa todo o ambiente. Que venhamos ser como as árvores, frutificando a seu tempo, multiplicando muito, impactando muitas e muitas pessoas, muitas e muitas vidas. Respira fundo. Estica seus braços, espreguiça. Sente essa energia no seu corpo. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Repita isso sempre. Gente, tamo junto, um abraço, fica com Deus. Se você quer ver essas aulas no Spotify, elas estão num destaque aqui, tá bom? Só você entrar lá, podcast, e acessa essas aulas. E não esquece de dar 5 estrelas lá, tá bom? Assiste e dá 5 estrelas lá pra gente, que ajuda bastante. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.